Stonehenge. O mundo sempre a enxergou como um misterioso círculo de pedras com milhares de anos de existência. As pessoas a chamaram de templo, observatório, local de adoração. Mas e se a verdade for muito maior do que isso? E se ela não for apenas um monumento de pedras, mas o centro de um sistema oculto muito mais amplo? Em 2026, quando 3 séculos de levantamentos, medições, mapas e registros antigos foram analisados em conjunto por inteligência artificial, a imagem que surgiu não era aquela que sempre nos contaram. O que emergiu não mudou apenas uma teoria, transformou completamente a maneira como enxergamos Stonehenge. Não era uma história inventada do nada, mas uma reconstrução baseada em dados. E o mais surpreendente foi que o verdadeiro mistério não estava apenas naquelas pedras erguidas, mas escondido por toda a paisagem, no solo, nas marcas espalhadas por grandes distâncias e num padrão que os seres humanos não conseguiram conectar por séculos. A pergunta não é mais quem construiu Stonehenge. A verdadeira questão é o que aquelas pessoas sabiam que o mundo posterior não foi capaz de compreender. E acredite, conforme essas camadas forem se revelando, você vai começar a sentir que a história que nos ensinaram até agora talvez tenha sido apenas a superfície. Antes de entrarmos nos detalhes, faça uma coisa. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para assistir a vídeos como este em primeira mão. Na planície de Salisbury, na Inglaterra, a cerca de 145 quilômetros de Londres, existe um campo aberto, e bem no centro dele estão essas pedras enormes. De longe, parecem apenas um círculo, mas assim que você se aproxima, percebe que não se trata de uma estrutura comum. As grandes pedras externas, chamadas de pedras sarsen, têm mais de 6 metros de altura e cada uma pode pesar até aproximadamente 25 toneladas. Imagine só, 25 toneladas, e foram trazidas dos Marlborough Downs, que ficam a cerca de 32 quilômetros daqui. Agora olhe para dentro. Lá você verá as pedras azuis, que parecem menores por causa do tamanho das pedras externas, mas na realidade, essas também podem pesar até cerca de 4 toneladas. E o mais impressionante, acredita-se que muitas delas foram trazidas das colinas Preseli, no país de Gales, a aproximadamente 225 quilômetros daqui. Pesquisas mais recentes até sugerem que a origem de algumas pedras talvez não seja o país de Gales, mas um lugar ainda mais distante, possivelmente a Escócia. Isso significa que a distância percorrida pode ter sido ainda maior. Agora, entenda a linha do tempo. Stonehenge não foi construída em um único dia. Ela foi erguida em várias fases, entre aproximadamente 3.000 e 2.000 anos antes de Cristo. Primeiro vieram o círculo de terra e a vala, depois as fossas, e lentamente essas pedras enormes foram sendo posicionadas. Gerações se passaram, mas a construção continuou. E é aqui que a verdadeira pergunta começa. Peso tão grande, distâncias tão longas, encaixes tão precisos, e tudo isso numa época em que não existiam ferramentas de metal, nem transporte com rodas, nem guindastes. Mesmo para os engenheiros modernos de hoje, posicionar pedras tão massivas com tamanha perfeição não seria fácil. Então, como isso foi feito há 5.000 anos? É aqui que Stonehenge deixa de parecer apenas bela e começa a parecer impossível. A história que nos contaram sobre Stonehenge até agora é mais ou menos assim. Ela foi construída por povos neolíticos, pessoas com ferramentas simples que trabalharam geração após geração e para quem aquele lugar era provavelmente um centro religioso ou espiritual. Disse que com fé, paciência e esforço coletivo, eles ergueram toda essa estrutura, fizeram o círculo de terra, cavaram fossas e, aos poucos, trouxeram e posicionaram as pedras. Na superfície, essa história parece completamente plausível, simples, humana e crível. Mas aqui surge uma pequena reviravolta. Essa história não estava totalmente errada, mas provavelmente estava incompleta, porque quando os pesquisadores começaram a olhar para Stonehenge, não apenas como um sítio, mas como um sistema de dados,
As coisas começaram a mudar. Não se tratava de alguns poucos anos. Ao longo de mais de 300 anos, todos os levantamentos realizados, todas as medições registradas, todos os estudos arqueológicos, geológicos e os cálculos astronômicos foram reunidos pela primeira vez. Estudos separados foram sendo conectados para formar uma imagem maior, e é aqui que a inteligência artificial entra em cena, mas ela não deve ser vista como uma máquina mágica. Pense nela como um motor extremamente poderoso de reconhecimento de padrões, cuja função era simplesmente ler cada mapa, cada levantamento, cada alinhamento e cada anomalia de forma conjunta, para verificar se havia algum padrão oculto que a mente humana não conseguia perceber ao analisar tudo em partes separadas. A instrução era bastante simples. Não era preciso criar nada de novo. Nenhuma história precisava ser inventada. Bastava ler os dados já existentes de uma maneira diferente. E foi aí que as coisas começaram a ficar interessantes. Porque quando séculos de dados foram analisados em conjunto, algumas conexões começaram a surgir que nunca haviam sido claramente visíveis antes. Aos poucos foi ganhando forma a sensação de que o que entendemos sobre Stonehenge pode não ser a história completa. E foi esse o momento em que uma pergunta começou a emergir. Será que temos lido Stonehenge do jeito errado todo esse tempo? Os buracos de Aubrey representam a primeira camada do mistério. Chegamos agora àquela parte de Stonehenge que as pessoas têm observado por anos sem conseguir compreender. Os buracos de Aubrey. O que são eles? Em palavras simples, logo dentro do círculo externo de terra de Stonehenge, existe um anel com 56 covas. Elas foram registradas no século XVII por um estudioso inglês chamado John Aubrey, razão pela qual receberam esse nome. Algumas dessas covas continham restos humanos cremados, outras estavam vazias, e o propósito de algumas ainda não é claramente compreendido. Então, o que a cohistória dizia até agora? Que essas covas foram escavadas de maneira básica e que as diferenças no espaçamento entre elas eram simplesmente resultado das limitações das pessoas daquela época, ferramentas simples, medições grosseiras e um pouco de erro. Em outras palavras, o espaçamento irregular era tratado como um engano. Mas é aqui que a história muda de rumo. Quando os pesquisadores mediram as distâncias entre essas 56 covas com muito cuidado, chegando ao milímetro, e em seguida plotaram esses dados, o que surgiu foi completamente inesperado. Essas distâncias não eram aleatórias, não era um círculo bagunçado e imperfeito. De acordo com a análise da inteligência artificial, quando essas distâncias foram representadas em gráfico de forma sequencial, elas começaram a parecer um padrão de onda, algo semelhante a uma onda senoidal. Isso significa que sobe e desce, mas seguindo uma regra fixa. E é aqui que começa a parte verdadeiramente desconcertante. Esse padrão se assemelhava ao comportamento matemático observado no movimento da Lua, especialmente em seu ciclo nodal de 18,6 anos. Esse é o ciclo em que a inclinação ou declinação da Lua continua variando entre seus pontos máximo e mínimo. Em alguns anos, ela aparece em seu ponto mais alto no céu, e em outros anos, no mais baixo. Pense nisso por um momento. Se o espaçamento dos buracos de Aubrey representa esse ciclo, o que isso significa? Não significa apenas que eles observavam a Lua, significa que eles observaram seu comportamento orbital completo ao longo de um longo período, compreenderam-no e depois o codificaram no terreno. E aqui surge outro ponto fascinante. O número 56 em si pode também estar ligado a esse ciclo. 18,6 multiplicado por 3 equivale a aproximadamente 55,8, que é próximo de 56. Isso significa que o círculo inteiro pode ter funcionado como uma espécie de calculadora lunar, onde as pessoas podiam se posicionar e acompanhar a posição da Lua ao longo de muitos anos. Seja isso totalmente comprovado ou não, de acordo com a análise da inteligência artificial, a ideia é suficientemente sólida para não poder ser ignorada. E é nesse momento que algo estranho começa a tomar forma. O que pensávamos ser um erro poderia, na verdade, ter sido uma codificação. Agora surge a pergunta mais intrigante.
Por que exatamente 56? Esse não parece um número aleatório. Deve haver alguma lógica por trás disso. Se o conectarmos ao ciclo nodal lunar de 18,6 anos, algo incomum aparece. Multiplique 18,6 por 3 e você obtém cerca de 55,8, que é próximo de 56. Não é uma correspondência perfeita, mas é próxima o suficiente para se tornar difícil de ignorar. Pense nisso de uma maneira simples. Se uma sociedade estava construindo um sistema como esse, elas não estavam apenas observando o céu, casualmente. Durante anos, talvez décadas, essas pessoas acompanhavam cada movimento da lua, grande ou pequeno, observando todas as noites, registrando cada alteração e, por fim, compreendendo o padrão completo. Não é uma tarefa simples, e o mais impressionante de tudo é que esse conhecimento não ficou apenas guardado na mente. Ele foi transferido para o solo na forma de um círculo perfeito, com distâncias específicas, capaz de representar o ciclo inteiro. Se isso for verdade, então essas pessoas não eram simples trabalhadores carregando pedras, eram observadores que decifravam o céu, eram medidores que mantinham as distâncias com precisão, eram planejadores que pensavam décadas à frente. E mais do que tudo, eram engenheiros simbólicos capazes de transformar conhecimento abstrato em uma estrutura física. E a partir daqui, Stonehenge começa a parecer ainda mais misteriosa, porque já não se parece com um simples círculo de pedras, mas com um sistema vivo que mede o tempo. Essas grandes pedras sarcenas não estão posicionadas de forma aleatória. Elas seguem um padrão específico. A altura, as distâncias, os ângulos e as pedras horizontais colocadas no topo, tudo isso se une para formar um anel circular fechado. Por muito tempo, as pessoas enxergaram isso apenas como uma estrutura, mas quando o conjunto foi analisado sob a perspectiva da modelagem acústica, um novo ângulo surgiu. Algumas pesquisas sugerem que o formato de Stonehenge e o posicionamento das pedras influenciam o som. Isso significa que, se você estiver dentro do monumento e produzir algum som, como uma palma ou uma fala, ele retorna de uma maneira diferente. Não é um eco simples, mas algo mais próximo de uma reflexão controlada. E é aqui que começa a parte mais surpreendente. De acordo com análises baseadas em inteligência artificial, quando Stonehenge estava em sua forma completa, com todas as pedras devidamente posicionadas, o espaço poderia ter funcionado como uma espécie de cavidade ressonante, ou seja, um ambiente onde as ondas sonoras não apenas circulam, mas se concentram em determinados pontos. E é aí que entra a ideia de ondas estacionárias e zonas de baixa frequência. Poderiam existir certos pontos onde a energia sonora era mais intensa e outros onde ela parecia mais fraca. A parte mais interessante é que algumas teorias afirmam que, se um som de baixa frequência fosse gerado, especialmente na faixa de infrassom, em torno de 95 a 120 Hz, as pessoas talvez não o ouvissem diretamente, mas sentiriam no próprio corpo. Os batimentos cardíacos, a atividade cerebral, as emoções, tudo poderia ser afetado. Essa ideia ainda não está totalmente comprovada, mas se algo assim de fato acontecia, pense bem. Stonehenge não era apenas um lugar para se ver, mas um lugar para se sentir. Até aqui, exploramos números, compreendemos padrões e falamos sobre som. Mas agora surge a verdadeira questão: que efeito tudo isso produzia nas pessoas? Dentro de Stonehenge e ao seu redor, restos humanos cremados foram encontrados em vários locais. Ossos queimados e cinzas, especialmente nos buracos de Aubrey, onde algumas das cavidades contêm esses vestígios. Isso indica claramente que o lugar não era apenas uma estrutura de pedras, era também um espaço onde rituais finais eram realizados. Mas pense, se esse lugar era destinado somente à cremação, por que uma geometria tão precisa, um design tão elaborado e em uma escala tão grande apenas para um ritual? É aqui que a história se torna um pouco pessoal e um pouco inquietante.
Quando a modelagem acústica e a localização dos restos humanos foram analisadas em conjunto, uma possível conexão surgiu. Alguns pontos onde a intensidade sonora poderia ter sido maior, onde a ressonância talvez fosse mais forte, estavam próximos dos locais onde os restos humanos foram encontrados. Isso não está totalmente comprovado, mas se há ao menos uma pequena parcela de verdade nisso, então o significado pode ser muito grande. Pode significar que Stonehenge não era um templo passivo, onde as pessoas simplesmente chegavam, realizavam rituais e iam embora. Pode ter sido uma máquina de experiências, um lugar onde as pessoas ficavam de pé e sentiam algo diferente. Talvez, durante os rituais, por meio de sons, cantos ou tambores, fosse criado um ambiente onde o estado de consciência normal de uma pessoa se transformava. Uma espécie de transe, um estado emocional intenso ou uma experiência difícil de traduzir em palavras. Agora surge a maior questão prática de todas. Se as pedras de Stonehenge foram transportadas de distâncias tão grandes, por quê? E o mais importante, por que aquelas pedras específicas, as pedras azuis, posicionadas no círculo interno, acredita-se amplamente que vieram das colinas Preseli, no país de Gales, ou seja, de cerca de 140 milhas de distância. Pense bem nisso. Carregar pedras tão pesadas de tão longe com os recursos disponíveis naquela época. Só isso já é uma tarefa monumental. Então a pergunta é simples. Se precisavam apenas de pedras, poderiam tê-las encontrado perto dali. Então por que se dar a tanto trabalho? É aqui que entra a ideia das pedras sonoras. Alguns pesquisadores descobriram que muitas pedras das colinas Preseli produzem um som ressonante e nítido quando golpeadas umas contra as outras, semelhante ao de um sino ou de um tom metálico. Ou seja, essas não são pedras comuns. Elas conseguem produzir som. Agora conecte isso com a parte acústica que vimos antes. Se Stonehenge funcionava como uma estrutura ressonante, então o tipo de som que as pedras no seu interior podem produzir se torna algo extremamente relevante. De acordo com análises de inteligência artificial, essas pedras azuis não foram escolhidas ao acaso, mas selecionadas com base na sua qualidade tonal. Isso significa que cada pedra poderia emitir um tom diferente. E quando dispostas em um padrão específico, juntas poderiam formar uma espécie de sistema harmônico, algo parecido com o modo como diferentes notas musicais se combinam para formar uma escala. Essa ideia ainda não está totalmente comprovada, mas é fascinante. Pense num exemplo moderno. Hoje em dia, nas salas de concerto, engenheiros decidem cuidadosamente qual material deve ser colocado em cada local para que o som reflita da forma correta e o público tenha a melhor experiência possível. Se esse conceito se aplica a Stonehenge, então significa que ela não era apenas uma estrutura de pedras, mas um ambiente sonoro meticulosamente planejado. E se Stonehenge não estava sozinha, a paisagem inteira fazia parte do projeto. Agora imagine que você não está com os pés no chão, mas observando toda essa área lá de cima, do céu. Só então você percebe que Stonehenge não está isolada, ela é apenas o centro de um padrão muito maior. Ao redor dela, espalhando-se por vários quilômetros, existe toda uma paisagem, círculos de terraplenagem, túmulos funerários, caminhos processionais em linha reta, círculos de madeira e muitas outras marcas que podem parecer aleatórias à primeira vista, mas que, observadas em conjunto, formam uma geometria. Tecnologias modernas como varredura LAR, mapeamento geofísico e análise multissítio revelaram toda essa região de um jeito que parece que alguém criou uma planta baixa lá de cima e depois a transferiu para o solo. Em alguns lugares, túmulos funerários estão dispostos de maneira a formar triângulos perfeitos, com Stonehenge funcionando como ponto central entre eles. Alguns caminhos seguem em linha reta por quilômetros. Certas estruturas estão alinhadas em direções específicas, como se marcassem determinados eventos, e é aqui que chega a maior conclusão. O verdadeiro mistério não estava apenas naquelas pedras erguidas, ele estava espalhado por toda a paisagem ao redor.
Hoje, a Unesco e o English Heritage reconhecem que Stonehenge não é um monumento isolado, mas parte de uma paisagem pré-histórica muito maior, um sistema no qual cada estrutura, cada túmulo e cada linha está conectada a um plano maior. E quando você começa a enxergar dessa forma, Stonehenge não parece menor, parece ainda maior, porque agora não é apenas um lugar, mas o centro de um projeto inteiro. Até pouco tempo atrás, achávamos que Stonehenge havia sido construída primeiro e que tudo o mais surgiu ao redor dela depois. Mas quando toda a paisagem foi estudada em conjunto, uma imagem completamente diferente emergiu. Algumas terraplenagens, túmulos funerários e marcas mais antigas são até mais antigos do que as pedras de Sarsen. Isso significa que o grande círculo de pedras que vemos hoje não foi o começo. Pode ter sido a etapa final de todo o plano. O que deixa uma coisa bem clara: o projeto existia antes, e as pedras foram colocadas depois. Tente entender isso. Se um design já existia previamente, então as pessoas que o criaram não estavam pensando apenas na própria época. Aquilo não foi obra de uma única geração. Isso continuou por centenas de anos, talvez 500 até 1000 anos. Então a maior questão que surge é esta: como esse conhecimento sobreviveu por tanto tempo? Existiam registros escritos que hoje estão perdidos? Ou tudo foi transmitido pela tradição oral, onde cada geração repassava à seguinte geração o conhecimento exato com total precisão? Ou havia certas pessoas especiais, especialistas em rituais, que compreendiam todo esse sistema e preservavam esse saber? E o mais intrigante é que tudo isso foi mantido apenas pela memória. Ou existia algum método pelo qual coisas como geometria e alinhamento podiam ser reproduzidas com perfeição mesmo sem escrita? Porque o que estamos vendo não é um desenvolvimento aleatório. Parece um projeto herdado, como se alguém tivesse planejado o sistema inteiro desde o início e as gerações posteriores estivessem apenas trabalhando para completá-lo. E daqui surge uma nova percepção. Talvez Stonehenge não tenha sido o começo de uma civilização, mas sim o último vestígio do seu conhecimento. Mesmo quando as diferentes fases da construção foram estudadas com atenção, um padrão estranho apareceu. Os arranjos mais antigos, seja o posicionamento das pedras azuis ou a disposição dos trilítons de Sarsen, eram mais precisos. O alinhamento, o espaçamento, a simetria, tudo parece mais exato, mas à medida que o tempo avança, essa precisão começa a diminuir gradualmente. Os rearranjos mais tardios não demonstram o mesmo equilíbrio perfeito. Algumas pedras estão levemente fora de ângulo, alguns alinhamentos não são tão rigorosos quanto antes. De acordo com os dados no roteiro, as pedras mais antigas apresentavam um desvio médio de cerca de 3,2 centímetros. Isso é quase perfeito. Mas nas fases posteriores, esse desvio aumenta para aproximadamente 12,7 centímetros. Essa diferença pode parecer pequena, mas numa estrutura tão grande e complexa, isso é muito significativo. E não são apenas os números que revelam isso. As próprias pedras mostram sinais disso. Em algumas delas, é possível ver marcas de ferramentas diferentes, como se técnicas distintas tivessem sido usadas em momentos diferentes na mesma pedra. Em certos pontos, o trabalho de moldagem foi deixado incompleto e, anos depois, foi retomado de uma maneira diferente. Em alguns trechos, dá a impressão de que os construtores estavam tentando entender o que havia sido feito antes, mas não conseguiam reproduzi-lo completamente. E é aqui que o ponto mais profundo e emocionante aparece. Se uma sociedade está aprendendo algo novo, sua habilidade normalmente melhora com o tempo. Mas aqui o oposto está acontecendo. Isso pode indicar que as gerações posteriores não estavam criando algo novo. Elas estavam apenas tentando preservar um projeto mais antigo. Não abandonaram o padrão, mas foram perdendo aos poucos a compreensão completa dele. É como se alguém tivesse criado um sistema perfeito no início, e as pessoas que vieram depois ficaram tentando repeti-lo sem entender completamente como ele era tão preciso.
E, a partir daí, Stonehenge deixa de parecer um projeto de construção. Passa a parecer uma memória que se apaga, um tipo de conhecimento que um dia foi plenamente compreendido, mas que com o tempo foi se tornando cada vez mais nebuloso. O que era Stonehenge e por que foi abandonado? Agora, quando conectamos todas essas peças, a imagem de Stonehenge muda completamente. Os buracos de Aubrey, que antes pareciam simples valas, agora parecem codificar um ciclo lunar. O padrão de 56, o ciclo de 18,6 anos e um sistema de rastreamento capaz de funcionar por décadas. Em seguida, o círculo de pedras, que parecia apenas pedras erguidas, agora surge como uma estrutura acústica que controla o som, e as pedras azuis internas, trazidas de lugares distantes, já não parecem simplesmente pedras, mas elementos escolhidos pelas suas propriedades sonoras. Quando você recua e observa toda a paisagem, os terraplenos, os túmulos, os caminhos longos, os alinhamentos geométricos, fica claro que Stonehenge não estava sozinho. Era parte de um plano muito maior. Um desenho espalhado pelo território que talvez só possa ser compreendido por completo quando visto de cima. E então chega a parte mais surpreendente, o declínio na precisão ao longo do tempo. Isso significa que esse sistema não estava evoluindo, estava sendo lentamente perdido. As pessoas que existiram no início, aquelas que possuíam compreensão plena, provavelmente sabiam exatamente o que estavam construindo. Mas as gerações seguintes apenas tentavam preservar o padrão sem compreendê-lo por completo. E agora surge a questão final: se tudo isso era tão importante, por que foi abandonado? Por volta de 1600 anos antes da Era Comum, a atividade em Stonehenge começa subitamente a diminuir. Mas esse abandono não se parece com a maneira habitual como um lugar é deixado para trás. Algumas pedras foram cuidadosamente deitadas no chão. Certas partes foram deliberadamente cobertas, não como se algo estivesse sendo escondido, mas sim preservado. Dá a sensação de que eles sabiam que não conseguiriam mais manter esse sistema funcionando, mas também não queriam que ele desaparecesse por completo, e a partir daí, uma possibilidade completamente diferente começa a surgir. Talvez Stonehenge não fosse um templo, não fosse apenas um lugar de adoração, talvez não fosse sequer uma máquina, da forma como entendemos máquinas hoje em dia, e talvez também não fosse somente um observatório, talvez fosse um sistema integrado onde os ciclos do céu, as frequências sonoras, os rituais humanos, o registro do tempo e a memória estavam todos conectados entre si. Ainda hoje, a arqueologia oficial considera Stonehenge uma paisagem cerimonial pré-histórica, um local onde diferentes tipos de atividades aconteciam. Mas, se observarmos todo esse conjunto de padrões de uma só vez, outra interpretação começa a emergir. Uma interpretação em que Stonehenge não era um começo, mas uma tentativa final, uma tentativa de fixar em pedra um conhecimento que estava se apagando, como se uma civilização percebesse que seu saber estava escorregando entre os dedos e o codificasse no material mais resistente e duradouro que existia, a pedra, para que alguma geração futura, um dia, pudesse lê-lo novamente. E talvez hoje, depois de milhares de anos, estejamos tentando decifrar esse código pela primeira vez, porque a verdadeira questão não é quem construiu Stonehenge. A verdadeira questão é o que eles estavam tentando preservar. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal para assistir primeiro a outros vídeos interessantes como este e não perder nenhum.